Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do Mapa Talks. São os nossos episódios de podcast em que a gente procura trazer vários temas, né? Abordar vários temas, e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, mais especificamente empreendedorismo no setor imobiliário. A gente vai receber um convidado que eu já vou comentar aqui quem é, tá? Mas antes eu vou convidar todo mundo para vocês seguirem a gente nas redes sociais, para acompanharem os episódios, saberem os próximos episódios no Instagram, @Grupo Mapa. E se vocês também forem no YouTube, a gente também tem lá o Grupo Mapa, um canal específico, então estão lá guardados todos os outros episódios que vocês podem analisar. Bom, hoje a gente vai conversar com um convidado muito especial. Eu acho que eu nunca falei isso para ele, mas eu sou muito fã dele, conheço já há muitos anos. É uma empresa que é parceira da Mapa há mais ou menos 18 anos já, e é um ícone do mercado imobiliário, não só goiano como nacional. E eu acho que assim também é um ícone do empreendedorismo aqui da nossa região, né? Que é o Paulo Roberto da Costa. Boa tarde, Paulinho. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Roger? Eu vou ler aqui um pouquinho do seu currículo, um mini currículo, né? Depois você vai contar bastante pra gente e a gente vai poder conhecer um pouquinho mais da sua história. Paulo Roberto da Costa, todos conhecem como Paulinho, não é Paulinho, né? É Paulinho. Paulinho. Tem que ser com N no final. Isso mesmo. E até seu e-mail é Paulinho, né? Teve uma época que sim. Agora, eu lembro agora ele é PRC. PRC, mas eu lembro que uma vez eu mandei um e-mail pra você, eu mandei paulinho@tropical e não chegava, e você falou assim pra mim, não, Roger, é Paulinho, com N no final, isso né? Mesmo. Então, o Paulo Roberto da Costa, né, o famoso Paulinho, já tem aí 46 anos de história Tropical Imóveis, são 190 empreendimentos, um número absurdo, né, absurdamente grande, muito legal, são 48 mil lotes entregues. A gente estava fazendo uma conversão aqui, eu gosto de fazer essas conversões, são 19 milhões e 200 mil metros quadrados, mais ou menos, entregues. São 12 mil unidades de apartamentos, isso dá quase 1 milhão de metros quadrados, é muita coisa, entre né? Apartamento e casa, de imóveis construídos. Apartamentos e casas, imóveis construídos, é muita coisa, né? E a Tropical, ela tem aí empreendimentos que são muito conhecidos, né? Aqui na nossa região, o Bairro Dourado, Estação Goiânia, tem o Aldeia do Vale, né? Portal do Sol, o Orion, que mudou muito o nosso cenário aqui na região, né? O cenário nosso, principalmente de medicina, né? Então, bastante coisa. Então, Paulinho, assim, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. E vamos bater um papo aqui sobre essa questão de empreendedorismo, né? Empreendedorismo no mercado imobiliário. Eu queria que, se você pudesse começar contando um pouquinho pra gente da sua história, da história do Paulinho, da Tropical, como que isso começou. Até falava para você, tem que escrever um livro, né? Porque merece, é uma história que merece. E conta um pouquinho pra gente. Então, antes da gente começar essa atividade no mercado imobiliário, a gente tinha uma rede de lanchonetes. Certo. Os mais antigos vão lembrar da Fonte do Paladar, né? E a gente chegou a ter 5 unidades de lanchonetes. Todas em Goiânia? Todas em Goiânia. Mas nós chegamos a uma conclusão de que, naquela época, a gente não imaginava assim, uma escalabilidade da atividade. Sim. Hoje eu até penso diferente. De repente, se fosse hoje, às vezes a gente até poderia prosseguir lá naquela história, né? Mas aí eu tirei 6 meses depois que nós vendemos essa atividade. E era familiar? Era familiar. Toda a família vivia em função dessa empresa. A gente tinha um sócio também. Certo. Aí depois separamos essa sociedade, vendemos a nossa parte. E aí eu fiquei, eu chamo de 6 meses sabáticos. Fiquei 6 tá meses. Na moda. 6 meses para pensar o futuro, né? Sim. Aonde o que é que eu gostaria de fazer na vida, né? Mas eu sempre falo que na nossa família, a gente é uma família de empreendedor. Na nossa família não existe funcionário público. Entendi. Isso lá da época do meu avô, que passou para o meu pai, para meus tios, meus primos. Na nossa família não existe, com raras exceções, mas não tem funcionário público. Certo. Todo mundo, a cabeça gira no
lado empreendedor, né? E isso a gente está falando que ano, mais ou menos, Paulinho, que você tirou esse sabático? Em 1975. 75. 75. Já Legal. se passaram aí os 46... 47 anos, 47 mais ou menos. anos, né? Então, nessa época, eu fiquei 6 meses pesquisando o que é que eu gostaria, o que eu identificaria mais no mundo empresarial. E acabei fazendo um estágio numa imobiliária, que era uma imobiliária pequenininha, era um escritório imobiliário. Aqui em Goiânia também. Aqui em Goiânia, num primo meu. E eu acabei tendo esse contato com o mercado imobiliário e achei que era aquilo que eu tinha encontrado, realmente algo que me tocou fundo, me tocava fundo. Aí você foi picado... Fui picado com a mosca lá, né? Sim. E a partir daí eu comprei ideia e fui para frente. E nesse mercado imobiliário, nessa empresa do seu primo, você era corretor? Corretor, analisava negócio, tá. E algumas oportunidades. Nesta época, eu descobri um filão de negócio que era muito interessante. Pouca gente sabe, mas Goiânia, pelo Ludovico, construiu Goiânia com um projeto imobiliário. Foi? Não sabia também, não. E na época, pelo Ludovico, vendeu Goiânia como projeto imobiliário para o Brasil inteiro. Então, você tinha lote vendido no centro de Goiânia, no setor sul, no setor oeste, setor aeroporto. Os bairros que o poder público, o governo fez aqui, foi vendido para o Brasil afora. Entendi. E nesta época de 1975, 76, né, na época que a gente estava começando, já tinha passado aí, Goiânia de 1933, um pouco antes, mas tinha passado aí os 40 anos, 40 e poucos anos. Certo. E essas pessoas que haviam comprado terrenos em Goiânia na época desse projeto imobiliário, às vezes já era de herdeiro, as pessoas nem sabia que tinha aqui a propriedade, nem tinha noção do que tinha virado Goiânia. Goiânia, depois de 1960, teve um surto de desenvolvimento incrível por conta de Brasília, nova capital. Você nasceu em Goiânia? Eu nasci em Goiânia Você é em goianiense. 1952. Você é goianiense, então, legal. Mas, então, nós descobrimos este filão de negócio, a gente comprava as listas dos cartórios de registro de imóveis que detinha esse controle, né? E pesquisava nas cidades São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, o Brasil inteiro tinha pessoas que às vezes tinham comprado um terreno em Goiânia. Então nós começamos a buscar esses terrenos de volta, eles já tinham valorizado bastante, então tinha boas oportunidades de fazer bons negócios. A galera lá na ponta não sabia direito, você oferecia um preço legal. Preço, mas um preço que seria bom para os dois lados, mas tinha uma margem de lucro boa, né? Legal. E nessa época, como demandava um capital assim, até intensivo, porque tinha várias oportunidades, aí buscava lá com os meus primos, meu avô, minha avó, no banco, os dinheiros que... Fazia umas SCP, né? Na época. SCP. Ou às vezes eu pagava uma taxinha de juros para eles, ou chamava, como o princípio nosso na Tropical, chamava o pessoal para dividir o lucro que dava as operações. Né? Para dividir riqueza. Dividir riqueza. Então começou assim, 76. Descobrindo esse filão, e que foi muito bom. Deu um impulso no financeiro para nós e fez com que a gente tomasse gosto pelo mercado. Isso já era Tropical? Já era Tropical. Já iniciou como Tropical. Já. E quem começou a Tropical com você? Era uma sociedade entre eu e o meu pai. Tá. Que era, assim, 33%. Seu Tonico, né? Seu Tonico. Seu Tonico. Então, era 33% meu e o restante dele. E por que ele ficou com 67%? Porque a gente já tinha expectativa do meu irmão, Antônio Carlos, vir para a sociedade. Então, logo ele formasse, né? Porque na época ele ainda era muito novo. E também minhas irmãs. Então,
desde o princípio, a gente pensava que essa empresa deveria ser uma empresa familiar. Daí ele já reteve isso, já olhando, vislumbrando já pensando isso. no futuro. O Antônio Carlos, ele fazia agronomia, né? Veterinário. É verdade, veterinário. Então, nessa época, ele é de 58, então ele tinha 20 anos. 18 anos, né? Mas então, logo depois ele entrou para fazer veterinária, formou, a gente tinha também umas terras no sul do Pará em que meu pai tomava conta e desenvolvia, mas logo que ele formou, ele foi para o sul do Pará para cuidar dessa fazenda. Sei. Lá se não me engano, em 98, eu acho que é por aí, 98 ele deve ter ido, 96 ele foi para o sul do Pará, e logo que a empresa começou a crescer, a gente acabou achando que estava na hora dele voltar. Vender uma fazenda e ele vem somar e ombrar com a gente no desenvolvimento dos empreendimentos. E aí as suas irmãs, a Lucy, que ela mexe com arquitetura, né? A Lucy é arquiteta, ela passou a ser sócia, mas só sócia investidora, participante. Sim. Mas a Beth, que é a outra, que é a minha irmã, que é psicóloga, Sim. Na época ela era professora na Universidade Federal, e quando a empresa começou a crescer, ela pediu para ficar um tempo fora da universidade e veio para Tropical. E de lá para cá nunca mais voltou. E ela foi uma pessoa-chave na busca dos recursos humanos para a empresa, na parte organizacional. Então, ela que tomou frente e levou. E até hoje, né? Até hoje toma conta disso. Uma curiosidade, Paulo, por que Tropical? Cara, é um nome que eu adorava esse nome. Sei. Então, assim, estudei vários nomes, achei, como nós estamos no Brasil e queremos, fazer com que essa empresa cresça, então que nós queremos ir para esse Brasil tropical por inteiro. Entendi. Ô, Paulinho, empreender não é fácil, né? A gente tem que dedicar muito tempo. As pessoas acham que a gente só abrir a porta assim já vai começar a chover cliente, né? Mas a gente tem muitas tarefas para fazer, muitas coisas, muito tempo de dedicação. E no começo você está falando que achou esse filão, né? Que você acabou de contar, dos lotes que você ia atrás de quem tinha essa posse, comprava por um preço que seria bom para os dois lados, revendia. Isso impulsionou bastante vocês lá no meio da década de 70. O que mais vocês, assim, no início, conta um pouquinho pra gente no início, se vocês mexiam com outras coisas também, como que foi se teve ou não diversificação, como que era isso? Então, na época, além desse lado de ver essa oportunidade de compra de terrenos fora de Goiânia, mas eu também fazia o trabalho de corretor de imóveis. Corretor de imóveis, então, certo. Eu sou corretor de imóveis e na época adorava e adoro essa parte comercial. E aí descobrimos não, tinha uma outra atividade correlata que nós buscamos, que era venda de linhas telefônicas. Por incrível que pareça, naquela época uma linha telefônica valia $5.000. Sim. Se a gente traduzir, levar em consideração a inflação que o dólar também teve nesse período de 40 e poucos anos, uma linha telefônica ao dinheiro de hoje era alguma coisa em torno de R$70 mil. Quando a gente fala isso, ninguém acredita. É um carro popular. Pessoal de hoje nem imagina o que é isso. Você vai no shopping, as pessoas, elas... Às vezes eu faço alguns treinamentos, alguns workshops, alguns cursos, eu conto essa história. Que eu lembro que lá em casa, no início, década de 80, assim, quando a gente conseguiu uma linha telefônica, a gente teve uma festa em casa, porque assim, era muito difícil conseguir, tinha uma fila, era muito caro, e as pessoas, você vai lembrar disso daí, as pessoas colocavam, a gente está agora na época de declaração de imposto de renda, colocavam na declaração, na parte de bens e direitos, porque era um negócio muito caro. Exatamente. E você vendia, alugava, né, porque era muito difícil. Foi lá na época do Fernando Henrique Cardoso, quando ele virou presidente, começou a abrir, né, o setor de telecomunicações, que mudou muito, ou seja, já na década de 90, ali 94, por aí, mais ou menos começou a mudar, mas antes era bem diferente, né? Pra você ter ideia, nós chegamos a vender mais ou menos umas 10 mil linhas telefônicas. Caramba. E qual que era o nosso negócio? A gente comprava à vista
e vendia a prazo. Né? E ganhava então, e ganhava esse spread. Então, Entendi. era muito bom. E tinha também, logo em seguida, também nós abrimos a locação de telefone. Alugava telefone. Entendi. Nós chegamos a ter mais ou menos 1.000 linhas alugadas. E que a gente pegava de terceiros também. Entendi. A gente fazia administração de aluguel de linha telefônica. De repente, a gente tinha um cliente que tinha lá 20, 30 linhas telefônicas, como era um ativo da vida dele. Ele poupava, comprava linha para ter um rendimento. Né? Isso vocês ficaram quanto tempo mexendo com o telefone também? Chegou a ser o principal negócio da Tropical, não? Não. Nunca foi o principal, mas nós devemos ter trabalhado aí uns 15, 20 anos, eu acredito. Estou chutando aqui porque eu não lembro. Bastante mas logo que começou a abertura e que nós percebemos, nós saímos desse negócio uns 3, 4 anos antes dele ter a derrocada final, né? Isso também fala muito do empreendedorismo, né? Que a gente tem que estar sempre preparado, antenado para as mudanças. A gente tem que mudar rápido e se adequar novamente numa linha de outra linha, achar outro negócio, né? Exatamente. E para frente. E neste caso aí dos telefones, nós antevemos, assim, com uns 3 anos que o mercado ia acabar e saímos e continuamos com o mercado imobiliário, que era o nosso negócio. Né? Entendi. Aí vocês, então, faziam lá, tinha parte de imobiliária, parte de... E depois a sequência, década de 80, década de 90... Como que foi assim a história da Tropical nesse período? Bom, aí nesse período, logo depois que isso foi lá na Galeria Central, nós começamos numa sala de 27 metros quadrados. Quando iniciamos essa atividade dos telefones... 27 metros? 27 metros. É muito metros. pequeno. É, pequenininho. Menor que aqui, eu acho. Tinha uma sobreloja lá, mas era muito pequenininho. Uhum. Era eu, mais 2 corretores e uma secretária. Era essa a nossa configuração. Quando nós começamos com esse que chamava banco de telefones, aí a Lucinha, minha esposa, veio trabalhar também. Ela foi gerenciar o banco de telefone. Ela ficou com a parte do telefone. E nós aí dobramos de tamanho. Entendi. Alugamos mais uma sala de 27 metros quadrados. Né? Aí uma era do banco de telefones e a outra era da imobiliária. Era mais ou menos Misturava junto, mas porque a parte financeira, a contabilidade que tinha lá, então era tudo comum, né? Entendi. Era mais ou menos misturado. Entendi. E aí vocês foram avançando, fazendo... E a Tropical fazia especificamente corretagem. Compra e venda de imóveis. Corretagem e compra e venda, né? Entendi. E aí vocês entraram nesse mercado de imobiliário mesmo, de loteamento. Vocês começaram com loteamentos, né? Foi. O primeiro loteamento que nós compramos foi um loteamento já aprovado. Até uma curiosidade. Na época antes de começar a construção de Brasília, existia dentro do Zum de Goiânia que a capital poderia mudar para Goiânia. Brasília poderia ser em Goiânia. Então, a curiosidade é porque esse loteamento que nós compramos era de um senhor do Rio de Janeiro que fazia parte da cúpula política naquela época. Entendi. E segundo ele, relato dele, olha, como existia a possibilidade da capital ser em Goiânia, eu comprei essa área lá perto de Goiânia, que hoje é Senador Canedo, e ele fez esse loteamento e ficou parado lá. Goiânia foi para... Brasília foi para onde ela é hoje, e ficou esse loteamento dele meio que perdido todo esse tempo, que é a Vila Galvão. Hoje chama Vila Galvão. Vila Galvão, existe Canedo. Lá, é Senador Canedo. Então nós compramos esse loteamento numa condição muito boa também. Foi uma ótima aquisição e foi ali que nós começamos o processo de empreendedorismo. Na parte de Aí a Tropical, então, deu mais um avanço, né? Começou com imobiliária, aí você tinha parte de telefone, e aí você entrou no mercado de loteamentos. Exatamente. Na mesma época, nós abrimos também a parte de administração de aluguéis de imóveis. Tá. A gente fazia aquela administração de linhas telefônicas e abrimos a administração de aluguéis. E nesta época nós mudamos da Galeria Central, onde que a gente tinha as 2 salas, e fomos para a Avenida Tocantins, ali entre a Rua 1
e a 2, subindo, porque naquela época a avenida, ela só subia, aliás, ela subia e descia, né? Aham. Mas subindo a Avenida Tocantins, acima da Rua 3, do lado esquerdo. Entendi. E aí, então, aí vocês começaram a enveredar foi nessa época mais ou menos que o Antônio Carlos veio ou não? Foi mais ou menos Mais ou nessa menos. época. A Beth também, a Lucinha já fazia parte ali como investidora. A Lucinha já estava lá, o Antônio Carlos aí deixou, nós vendemos a fazenda e ele veio para ombrar com a gente nessa missão aí da Tropical, né? Entendi. E aí, Paulinho, então vocês foram crescendo, foram desenvolvendo, né? E aí vocês começaram você começou a entender bastante do mercado nesses anos todos e vocês começaram a olhar outras oportunidades aí, né? E aí, como que chegou a parte de incorporação? Antes da gente ir para a incorporação, a gente trabalhou mais com loteamentos. Muito tempo, Aí né? depois a gente também comprou um outro loteamento que já era pronto de uma família, que foi o Santa Luzia em Aparecida de Goiânia. Uhum. Tranquilo, vamos beber uma aguinha. Santa Luzia lá em Aparecida. Santa Luzia em Aparecida. É um loteamento até grande, Uhum. 1.000 e poucos lotes, mas que também fez com que desse uma alavancada. Tá? A partir daí, a partir do loteamento Santa Luzia, é que nós começamos o processo de nós mesmos fazermos os nossos loteamentos, né? Entendi. E como que foi, assim, esse período? Conta um pouco da história pra gente, porque vocês, olhando hoje a retrospectiva, a Tropical tem empreendimentos de muito sucesso, né? Então, a gente até conversava aqui um pouquinho antes sobre o bairro Dourado. Lá são 5.400 apartamentos, né? Que vocês fizeram em parceria com outras construtoras. Vocês tiveram a Aldeia do Vale no loteamento também. Vocês têm o Portal do Sol também com loteamento. Vocês enveredaram em outros negócios também, como Plaza Doro Shopping, como Estação Goiânia, que mudou muito a concepção. Eu participei, eu lembro na época, era a MB junto também, né? Isso. Que participava, a gente também participou, acho que, eu não lembro o ano certinho, 2006, 2007, deve ser mais ou menos um pouco antes. Tinha uma concepção diferente o empreendimento do que é hoje, né? Mas conta um pouco dessa parte desse empreendedorismo que vocês têm nessa segmentação diferente de shoppings, né? De mall, de incorporação, de loteamento fechado. Perfeito, vamos lá. Vamos começar pelo Eldorado. Acho que é um case bacana. Uhum. O Eldorado é um bairro vertical planejado. Sim. É o primeiro de Goiânia e provavelmente um dos primeiros do Brasil. Então, na época, o Grupo 4, Luiz Fernando, trouxe uma concepção muito bacana desse bairro planejado. O Fernando Chibiu. O Chibiu, Luiz Fernando cliente Chibiu. Nosso também, Fernando Chibiu. E foi na época que a Lucy já era arquiteta, mas ela começou também a trabalhar lá junto com o Chibiu nesse projeto e foi nessa época que ela virou arquiteta urbanista. Tá certo. Que ela, a partir daí, ela tomou gosto também. Mas foi um bairro que foi projetado para ser vertical, e você imagina a gente projetar para construir 5.000 apartamentos. Acabou dando 5.400 apartamentos em 66 torres, 23 condomínios, clubes, que formou tudo isso aí. E em volta de uma área central, aonde que seria o Plaza Doro, que está lá, um shopping que inclusive vamos fazer a expansão dele provavelmente o ano que vem. Mas é um case muito bacana, um índice de satisfação muito grande. Uhum. Foi na época a gente tinha uma área de lazer muito grande em volta de todos os prédios. Fizemos uma parceria na época com a prefeitura para urbanizar todas as áreas públicas. Então é uma maravilha. O Residencial Eldorado, quem conhece ele, sabe a qualidade de vida que foi instalada ali. É maior que muitas cidades, né? Ah, sim. Maior que muitos municípios, né? Ô Paulinho, uma coisa assim que eu lembro assim que vocês comentavam,
Eu não sei se foi nesse empreendimento aí, mas vocês fizeram parceria, logicamente, trouxeram outros empreendedores para viabilizar um negócio desse tamanho. Você precisa de muito capital, de muita parceria, de muita gente boa, né? De muitos empreendedores. Mas vocês fizeram tudo no fio do bigode, não foi? Lá no Eldorado também, que eu acho que é esse case bacana, assim, bom, na parte que a gente chama de terreneiro ou terrenista, né? A gente era sócio de um primo meu, Machadinho, que é da empresa Incorplan. A gente fizemos o desenvolvimento urbano. E eu convidei, na época, 3 incorporadores para somar com a gente, que foi a CMO, a Engel e a Dinâmica Engenharia. E o que eu te comentei que era no fio do bigode? É porque nós iniciamos na primeira quadra do bairro e eu disse para ele o seguinte, olha, se tudo der certo, nós vamos até a última quadra construindo com esse time, com essas 3 consultoras. E não assinamos documento nenhum. Ficou só na palavra. E deu tudo certo, construímos 5.400 apartamentos com as 3 empresas, cada um com a sua tipologia, não havia uma concorrência direta, mas foi uma união perfeita e muito bem sucedido. Tanto foi bem sucedido que depois que nós concluímos o Eldorado, nós pegamos uma outra missão, que é lá naquela área do Parque Oeste Industrial, uma área que foi invadida há muito tempo, que foi um caos, né? Foi um caos, até no Jornal Nacional, teve morte, teve tudo, né? Morte. E que, graças a Deus, foi retirada a invasão, porque senão Goiânia teria a primeira e a única favela da cidade. Mas foi retirada e, graças a Deus, Goiânia não existe favela, né? E estamos lá, já construímos mais ou menos 2.000 apartamentos, ainda tem mais uma reserva de construção, que estamos lá transformando um bairro que chegou a ser um caos para a cidade, num bairro também planejado. E construímos, inclusive lá agora, em parceria com a prefeitura, um parque belíssimo. É o Parque dos Buriti, Sebastião Júlio de Aguiar, que é o senhor que, na época, aprovou esse loteamento. Legal. Paulinho, você falou o seguinte aí do fio do bigode, né, na confiança. E eu conheço bem a Tropical há muitos anos, né, que a gente trabalha juntos aí fazendo auditoria, outros trabalhos. E eu vejo assim, a Tropical tem muito sócio, ela tem muito parceiro, né? E às vezes eu brinco o seguinte, eu acho que é a empresa que mais tem sócio, mais tem parceiro que eu conheço. E eu vejo assim uma tranquilidade muito grande, né? Assim, quando você vê o número de parceiros que vocês têm, mas assim, é tudo com muita confiança, com muita transparência, né? E eu acho que esse é um dos conceitos que a Tropical trouxe ao longo desses anos todos, né? De ser transparente e de entregar aquilo que ela promete, que ela combina, né? Que ela combina com esses parceiros, né? E isso também eu acho que é um dos pilares principais da vida de vocês, não é? Sem dúvida. É assim, um perfil que a gente tinha e a gente acreditava muito na parceria para que a gente não tivesse que ir para banco e estar exposto à dívida. Dívida sempre foi uma barreira muito grande para nós. A gente nunca gostava. A não ser pequenas dívidas só para acertar fluxo de caixa, mas para fazer empreendimento, para comprar áreas, para desenvolver, para implantar, a gente sempre preferiu trazer parceiros que iria financiar, correr o risco junto com a gente e, é claro, dividindo o lucro. Então, essa foi a forma com que nós escolhemos lá atrás de desenvolver os nossos empreendimentos. Legal. Nunca através de dívida. Muito bom. Eu vejo assim, é um modelo muito legal e acho que fez escola também, né? Ô Paulinho, vamos agora para o Aldeia do Vale. Conta um pouquinho da história do Aldeia do Vale pra gente. Não sei se ela se confunde com alguma outra história, mas conta um pouco pra gente da Aldeia. Na época, eu já vinha prospectando aquela área, porque aquela área era de uma família de judeu de São Paulo, de uns armênios do Rio de Janeiro e de um alemão. Esse alemão tinha comprou aquela área na década de 30. Ele vinha para Goiás para comprar pedras preciosas e comprou aquela... Nem existia Goiânia ainda. Nem existia. Antes de Goiânia. E ele era amigo do Bernardo Saião e pegou e comprou aquela fazenda. Sim. E gozado que
quando nós compramos era 50% de uma filha dele, que ele veio a descobrir essa filha, que ele não conhecia. Foi uma filha fora do casamento, porque no casamento ele não teve filho, e depois descobriu essa filha lá, acho que em Belém do Pará. Tá certo. Então ela tinha 50%, o judeu 50%, os armênios mais 25% mais 25%. Demorei 3 anos para fazer aquela negociação. Difícil, né? Difícil, de chegar imagina. no preço e tal, e era muito dinheiro. E aí nós formamos um grupo de investidores. Essa mesma concepção aí. Tá a mesma concepção. Tá lá o pessoal do Novo Mundo, que é parceiro nosso. Seu Luciano. Landim lá da Jorlã, Sim. César Figueiredo. Agora vou esquecer alguns deles, mas nós temos lá o Zé Pedro Medeiros. Um grupo de investidores aí. É um grupo de investidores, né? Na época acho que eram 8 sócios, né? E nós compramos a área e fizemos aquele loteamento. Já era um loteamento aprovado como sítio de lazer. Aí nós lançamos a parte empresarial que está de frente para a rodovia ali, entre o Ceasa e ali a parte de baixo, onde hoje é o CD do Novo Mundo, né? Nós lançamos aquilo lá primeiro, enquanto a gente faria a reaprovação do loteamento fechado, porque na época eu já estava pesquisando para fazer condomínios horizontais em Goiânia, visto que Goiânia não tinha ainda essa modalidade de loteamento. E na época nós fomos pesquisar. Fui em São Paulo, visitei empreendimentos em Belo Horizonte, na região de Nova Lima, que já tinha alguns. Em especial, eu visitei um em São Paulo, que foi Terra de São José, em Itu, que tinha uma tipologia de lotes maiores, muito parecida com a topografia do Aldeia. Então, ele nos inspirou muito. Mas também viajei para fora, visitando empreendimentos nos Estados Unidos, que acabou trazendo para nós grandes inspirações. Mas é uma curiosidade que, na época, a FGR já era uma construtora e fazia conjuntos habitacionais. Eles tinham feito um conjunto ali próximo da Avenida Rio Verde, o Santa Fé, e tinha feito um ali na Vila Brasília, que chamava Brasília Sul. Esse do Brasília Sul foi um conjunto habitacional aberto, foi lançado e não foi vendido, teve um insucesso de venda. E na época, como a gente já tinha uma amizade e a gente já estava pensando nos condomínios horizontais, eu e a Lucy, minha irmã, que estavam conversando com eles, demos a ideia deles fecharem o Brasília Sul. Escuta, vamos fechar o Brasília Sul, vamos colocar uma portaria, vamos colocar área de lazer, fazer o fechamento perimetral. Mudou completamente, né? E eles toparam, fez o fechamento. Quando nós fizemos o relançamento, vendeu tudo no lançamento. Foi um sucesso de venda. Entendi. Na época, eles iam fazer outro conjunto habitacional ali próximo do Santa Fé, e a Lucy deu a ideia para eles, ao invés de fazer o aberto conjunto habitacional, que é padrão Minha Casa Minha Vida de hoje, né? Eles fizeram um projeto de condomínio de lotes, que é o Jardins Vienas de hoje. Primeiro Jardins, né? Então foi o primeiro Jardins da FGR, foi nessa pegada aí. Entendi. Olha, e os caras são muito bons, muito competentes, e tá aí onde está. Então, tem muitos jardins. E o Aldeia é um sucesso absoluto, né? Há poucos anos atrás, vocês lançaram a 5ª e última etapa, né? Que é o lado alto, né? O Aldeia ele é um condomínio diferente. Eu falo que ele tem 3 diferenças, assim, muito grandes em relação a um condomínio convencional. O primeiro é que os lotes são grandes. E o fato dos lotes serem grandes, a gente pôde fazer um afastamento mais generoso. Então, os lotes têm 5 metros nas laterais, que cada casa fica no mínimo 10 metros uma da outra.
15 metros na frente, e a outra condição, a segunda condição que foi fundamental é a ausência de muro. Pelo fato de ter um afastamento grande, permitiu que a gente fizesse, definisse a ausência de muro somente com cerca viva, e isso deu aquela configuração que está lá hoje. Mas a grande diferença, e a terceira, é que, diferente de um loteamento convencional, aonde que você chega, você desmata a área inteira, tira toda a vegetação nativa, né? Para depois fazer o arruamento. E a partir daí começar a plantar as árvores nos lugares certos. Nós definimos com a aldeia, pela exuberância de mata, do meio ambiente lá, nós resolvemos a não tirar a vegetação nativa. Tiramos só o necessário para abrir o sistema viário e convencionamos que cada árvore tirada pelo proprietário do lote que viesse a comprar, teria que plantar 3 no lugar. Se não coubesse, se não tivesse espaço dentro do próprio lote, deveria ser plantada onde o condomínio... Uma multa, né? Uma multa, entre aspas, aí. Uma aceleração. Então, para você ter ideia, aí. Além de preservar tudo que estava lá, ainda plantamos, nós, e aí depois, já junto com os condôminos e o condomínio, mais de 100 mil árvores que foi plantada nas outras áreas que não tinha. Paulinho, vamos pular para um outro empreendimento. É um empreendimento que eu particularmente tenho muito carinho, né? Em 21 eu peguei Covid e fiquei ruim, quase bati as botas para falar o português, claro. Eu lembro, foi pauleiro, né? Eu fiquei ali, eu vejo assim, o que me salvou realmente, eu tenho isso na minha cabeça fixo, foi estrutura hospitalar, né? Goiânia, infelizmente, ainda não tem uma estrutura hospitalar. Hoje melhorou muito, né? Mas não tinha uma estrutura hospitalar. Se você quisesse fazer alguma coisa mais acurada, tinha que sair daqui. E vocês fizeram o Orion, né? Que é um empreendimento, assim, sensacional, né? Que tem uma série de coisas, você vai comentar sobre ele. E eu fiquei lá, eu tenho na minha cabeça que eu fui salvo por conta dessa estrutura, né? Que esse empreendimento, ele permitiu que a gente tivesse atendimento de qualidade também aqui em Goiânia. E isso tem cada vez puxado mais coisas para cá também, né? Vai ter outros hospitais. Conta um pouco pra gente sobre esse empreendimento que até se divulgava que era o empreendimento mais alto do Brasil, numa época, não era isso? Conta um pouquinho pra gente. O Orion é também um case de sucesso, e a gente tem um orgulho muito grande de ter participado dele. Lá é um grupo empreendedor que, junto com a Tropical, está o Arthur Hassi, que é a FR, o Frank, que é o engenheiro que trabalhou muito na concepção do projeto, sim, que é da GVC, e a Jaula Engenharia. Foram essas 4 empresas, e temos também um sócio médico, que é o Marcelo Rabar. Foi o médico que cuidou de mim. Que cuidou de você, exatamente. Um grande médico. E como a área é uma área que já era da associação médica, ela já tinha, de certa forma, uma áurea de medicina ali dentro daquele ambiente, né? Compramos mais alguns lotes para compor a quadra. Acabamos não conseguindo fechar a quadra, ficou faltando um lote, mas ficou quase toda a quadra para o empreendimento. E como já tinha essa pegada médica, nós fizemos uma pesquisa na época e identificamos que o mercado precisava de alguma coisa assim, que fosse um ícone na área médica, que atraísse um polo de medicina. E nada melhor que fosse feito ali, que já tinha essa tradição da própria associação médica, que era a terrenista, que inclusive hoje está lá, feliz da vida, ocupando um espaço maravilhoso e com a sua independência financeira. Mas durante essa tratativa de todo o complexo, do desenvolvimento do projeto, nós convidamos o Einstein, de São Paulo, para nos fazer uma assessoria na parte, já que a gente queria desenvolver uma área para o hospital, né,
No início, a gente não tinha pretensão de ser dono de hospital. Uhum. A gente gostaria de fazer o hospital e vendê-lo para alguém que fosse implementá-lo. Mas o Einstein começou, então, com essa assessoria. Nós fomos empolgando, criamos as duas torres, que uma é de escritório, é office e de clínica, e a outra torre que é a torre do hotel. Do hotel. Esta torre do office, ela foi dividida em duas alas. Ala B de business e ala C de clínica. Mas por incrível que pareça, a parte clínica teve um sucesso tão grande que acabou virando tudo clínico. O lado B, que era para ser business virou clínico também. Ficou C também. Então hoje você pega o Orion, 90%, mais de 90% é voltado para a saúde, né? E era o Hospital Orion lá, né? E o hospital que não nasceu com a bandeira Einstein, foi evoluindo essa conversa, eles foram tomando gosto pelo prédio, pela situação, da forma com que nós aprovamos, e depois eles deram assessoria na implementação do hospital, na compra dos equipamentos, foram tudo indicações deles, e nessa época nós falamos, não, nós vamos fazer um hospital para Goiânia de referência. E a coisa foi evoluindo, depois que estava inaugurado, um ano depois nós vendemos o hospital para o Einstein. Bom demais. Então nós temos o maior orgulho de ter trazido o Einstein para Goiânia. Isso é o primeiro fora, né? É a primeira operação fora de São Paulo. Né? E por que eu acho que isso foi muito bom? Porque mexeu com a concorrência de Goiânia. Muito. Então, a partir dessa época que inaugurou o Einstein, ou até antes um pouquinho, toda a rede hospitalar se mexeu. Então, nada melhor do que a própria concorrência para fazer com que todo mundo se mexa, né? Exato. Paulinho, assim, história incrível de empreendedorismo, né? Então, assim, vocês sempre... Eu falo muito lá na Mapa que a gente usa o método TBC, né? Você conhece o método TBC? Como é que é? Tira a bunda da cadeira. Tira a bunda da cadeira. Não é? Isso aí. A Tropical é assim. Uhum. Conheço a Tropical, conheço vocês, né? Vocês estão sempre se mexendo, sempre irrequietos, né? Sempre correndo atrás de coisas novas, diversificando. E eu acho que esse deve ser um dos principais pilares do crescimento de vocês. Então, tá lá o Paulinho, tá lá o Antônio Carlos, tá lá a Beth, tá lá a Lucy, trabalhando. E como que tá hoje a Tropical? Depois desses 46 anos, né? Vocês começaram em 1976, estava dizendo novembro de 76, que a Tropical inaugurou, abriu as portas. Como que tá hoje? Vocês continuam na ativa, todos vocês? A segunda geração, terceira geração? Como que tá isso? Esse empreendedorismo passou para a família também? Veja bem, em 2008, tivemos 2 eventos interessantes. Um que nós juntamos com 20 imobiliários do Brasil, fizemos a Brasil Brokers, abrimos capital na Bolsa. Sim. E a parte de serviço da Tropical, a parte de serviço de venda, de corretagem, e administração de carteira de aluguel e de recebíveis, nós passamos para essa empresa, Brasil Brokers, abrimos capital e saímos do negócio de serviço. Nessa época... Ficaram só como sócios, né? Ficamos como sócio, acionista dessa empresa. Isso. E na época assumimos o compromisso de não concorrência por 8 anos. Né? 2008, até 16. Até 16. Quando completou 10 anos, a gente fez uma retrospectiva, chegamos à conclusão que tínhamos perdido um pouquinho do DNA nosso, da parte comercial, de administração, e voltamos à atividade montando uma administradora, que é a Patros, aonde com os nossos fiéis parceiros lá, Paulo Lima e a Neia, juntamente com o Felipe, que é meu sobrinho, que então eles estão lá tocando a Conheci o Felipe muito jovem. Muito jovem. Eu fiz coaching com o Felipe quando ele estava começando na Tropical. Ah, bacana.
Abrimos também uma imobiliária que é a Vincer, que aí o Leandro está à frente, né? E abrimos também uma administradora de aluguel, que é a Livier, lá com Juarez. Juarez é um fiel escudeiro nosso também, de antes da Brasil Brokers, e que ele está tocando essa operação. Mas em 2008, nós também, e aí eu vou te dizer, com a assessoria da Mapa. Assessoria aí na parte, não só na parte de tributária, mas na parte de sucessão. Societária, né? Estruturação societária. Societária e já pensando na sucessão, vocês nos ajudaram muito, aonde que naquela época nós, ou seja, 15 anos atrás, nós já começávamos, já pensávamos na sucessão. Por orientação, nós abrimos cada irmão uma HF, uma hold familiar. Nós tínhamos a Solpar, que era o guarda-chuva para todos os empreendimentos. Era a holding principal dos empreendimentos, né? Então, de 15 anos para cá, todos os empreendimentos que a gente entra, já entra as HFs. E a gente já tem a liberdade de entrar ou não entrar em cada empreendimento que a gente está fazendo. Apesar que a gente entra em tudo junto, continua assim, a vontade de estar junto do mesmo jeito, só que agora por opção, não por obrigação. E nesta pegada veio a segunda geração, lá de trás, então mais intensamente em 2008, né? Aí a Andréia, minha filha, foi para a Estação Goiânia, que na época a gente já estava iniciando. Que é outro empreendimento de sucesso de vocês, né? Estação. Ela também gosta da parte na época participava da parte de administração. O Leandro com a pegada comercial. O Leandro também é seu filho, né? Também meu filho. O Marcelo, que é na parte de engenharia, que ele atua tanto... Porque lá nós temos 2 equipes de desenvolvimento hoje. Tá. Até 2008 era uma equipe só, que era a Tropical Urbanismo e Incorporação. A partir daí nós criamos 2 unidades. Uma comandada pelo Antônio Carlos, lá junto com o Felipe, o Fernando, que os filhos dele, mais a esposa, a Meire. E do meu lado nós fizemos a A360, que é uma outra equipe, que está lá o Leandro, a Andréia, a Lucinha e eu. E o Marcelo e a Mariana, que é filho da Luci e da Beth, e também a Marina, que ela atua mais no marketing, ela não mora em Goiânia, mas ajuda a empresa aí no marketing agora. E então os 2 estão participando de... Ora está dentro de uma plataforma, ora está noutra, dependendo do empreendimento que eles estão participando. Muito legal. Então a segunda geração está aí, né? Trabalhando efetivamente com a cultura da empresa. Conheço todos eles também. Você conhece todo mundo? Conheço todos eles. Super gente boa, agarrados, né? No negócio, mas muito bom. E como que você vê, assim, Paulinho, o futuro da Tropical? Né? Vocês estão apenas começando, tem muita coisa pela frente. Como que está aí o futuro e como que você está vendo hoje o mercado imobiliário brasileiro e em Goiânia também? Olha, o mercado imobiliário, eu sempre falo assim, uma das coisas que eu gosto nele é que o céu é o limite. Não tem... você pode colocar a veia empreendedora para pensar que você sempre vai estar caminhando com... Por maior que seja, é um grãozinho de areia pensando no mercado como um todo. Isso é muito bom, que tem espaço para todo mundo. O mercado muda muito, né? Você vê a concepção dos apartamentos de hoje, a concepção dos condomínios horizontais. Então, cada dia a tecnologia chega, vai mudando a forma das pessoas de viver, de proceder. Então, é um mercado maravilhoso. Eu acho que é claro que todo mercado é cíclico. Isso não tem jeito de fugir. Tanto o mercado imobiliário quanto outros mercados de commodities, tudo tem os seus tempos áureos e tempos de baixa, né? Então, a gente preocupado com isso, que eu acho que a Tropical já passou por vários momentos desses na vida, a gente sempre procura ter parceiros que venham ombrar o risco com a gente, ao invés de ter dívida para fazer empreendimento. Então, se pensar para o futuro, o que é que eu vejo é que nós vamos enfrentar
problemas altos e baixos, mas se a pessoa tiver com o financeiro equacionado, vai passar por esses momentos e o mercado vai continuar crescendo e é um mercado pujante. Principalmente Goiânia. Goiânia cresceu muito desses 46 anos de vida no nosso mercado imobiliário. Nós fomos agraciados por esse crescimento da cidade, né? Entendi. Paulinho, a gente tem outra coisa em comum que a gente faz juntos, né? Que já que a gente está falando de empreendedorismo, acho que vale a pena a gente comentar aqui, que é a Junior Achievement. Ah, sim. Né? Você foi um dos fundadores da Junior Achievement. A Junior Achievement é uma entidade sem fins lucrativos que ela leva o conceito de empreendedorismo para as escolas, né? Explicando aqui para quem não conhece. Então a gente leva o conceito de empreendedorismo. E o empreendedorismo, na concepção da Junior Achievement, é você saber que você é capaz de fazer alguma coisa. Você se mexer, ó, eu quero alguma coisa, eu tenho um objetivo e você tem que ir atrás dele, né? Então a gente leva esse conceito, uma entidade americana. Esse ano ela foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz, pela segunda vez, né? Indicada ao Prêmio Nobel da Paz. E eu também vejo, nessa questão de empreendedorismo, eu vejo assim, essa meninada de hoje mudou muito a minha concepção. Como você disse, que mudou muito o mercado ao longo dos anos, a meninada de hoje também mudou muito, né? Então, assim, a Junior Achievement ajuda a gente a levar esse conceito para essa molecada. Como que é a sua visão em relação a isso, né? O empreendedorismo desde lá das bases, né? Desde das idades mais tenras, né? Então, como que você vê isso daí? Como que você enxerga que essa meninada pode enveredar para esse lado do empreendedorismo também? Dentre as atividades que a gente tem aí do terceiro setor, eu considero a Junior Achievement talvez a nossa participação mais célere e gratificante. Quando a gente participa da Juniors, cada aluno daquilo ali parece que é uma injeção na veia, né? Exato. Quando você coloca uma moscazinha de dose ali de empreendedorismo, né? Numa criança, parece que o mundo abre para ela. Abre, exatamente. Então, eu adoro a Juniors, estamos lá, fundador dela, lá junto com a organização Jaime Câmara e mais um grupo de Federação das Indústrias. Época, né? Eu lembro que na primeira mini empresa, estava lá na sala de aula, eu, o Carlos Luciano Novo Mundo, o Jamel lá da Cical, a Helenir, que foi presidente da CIEG, da Multidata, também, né? Isso. Nós 4 numa sala de aula, fazendo a mini empresa para aquele tanto de menino lá no Liceu de Goiânia. Você sabe que ano foi? Em que ano? Eu vou te ajudar. Dezembro de 2000. Dezembro de 2000? Foi. Putz, olha aí, 23 anos. 23 maravilhoso. anos atrás. Eu adoro a Junior, acho que o que ela já fez, o que ela já atendeu e o que ela vai fazer para frente é incrível para mostrar assim, para essa juventude o tamanho e o potencial que esse país nosso tem. O Brasil tem muito potencial, né? Tem muita coisa para ser explorada e a gente tem um país continental, né? Então a gente tem que continuar levando isso. Eu acho que a melhor coisa é o exemplo, né? A gente dá o exemplo de que a gente pode fazer as coisas de forma correta, de forma honesta, trabalhando sempre com muita transparência, pagando os nossos impostos para retribuir para a sociedade, né? Então acho que isso é muito legal e é um grande prazer, Paulinho, conversar com empresários como você, né? Que tem essa história incrível. A gente contou uma pequena parte, assim, tá dando 1 hora aqui, a gente em 1 hora já. Já estamos 1 hora conversando, já passou rápido. 1 hora conversando. E a gente, assim, é uma história incrível, né? Como eu disse, eu sou realmente admirador da Tropical. Eu acho que a Tropical é uma empresa que eu tenho muita gratidão, né, pela Tropical também. Abriu as portas pra gente lá na Mapa, a gente trabalha com vocês desde 2005, 2004, 2005, a Mapa abriu em 2000, a gente era bem pequenininho também, e vocês deram essa oportunidade pra gente, né, e é bem legal. Então quando a gente fala assim, sempre que a gente fala, vamos fazer uns Mapa Talks de empreendedorismo, trazendo alguns empreendedores, eu sempre falo, vamos trazer o Paulinho, você está sendo o primeiro que está vindo, né? Até por esse respeito, essa admiração que a gente tem por você, por todos os outros irmãos aí que trabalham na empresa, os meninos também, né? Estão construindo uma história legal, super legal, eles estão bem ativos aí no negócio. Mas acho que pra gente encerrar aqui essa história, a gente estava lendo um pouquinho aqui sobre a sua... Eu estava até falando para vocês, tem que escrever um livro. Tem que escrever um livro. Eu acho que é uma história
incrível, se confunde, acho que com a história da cidade. O Leandro e André vivem falando que escrever, provavelmente. Tem que escrever, sim, porque assim se confunde com a história da cidade, né? Como você estava dizendo, e as coisas que a gente faz, o impacto que o empreendedor traz, né? E o empreendedor no Brasil, muitas vezes ele é visto como o lobo mau, né? Infelizmente, e aí que eu acho que a Juniors Ativo pode ajudar a mudar isso, né? Mas no Brasil, empresário é sinônimo de explorador da sociedade. Exato. E é muito o contrário. Nós que sabemos, nós que vivemos nesse mundo, na verdade, assim, ó, o empresário, o empreendedor, eu digo que assim, é quase como um enviado de Deus, porque vai vir, vai construir, vai embora e tudo vai ficar aqui. Ontem eu conversava com um empresário, eu estava falando sobre essa questão de empreendedorismo. Eu estava falando assim, olha a nossa situação como empresário, né? A gente abre um negócio, corre todos os riscos, e a gente fatura, tem custo, tem despesa. Então a gente vai pegando, ó, faturei X, menos custo, paguei esses custos, paguei essas despesas, paguei os tributos. Se sobrar dinheiro, a gente reinveste. Se a gente sobrar um pouquinho do que a gente reinvestiu, a gente distribui isso. E se faltar, a gente tem que botar do bolso. Mas que, às vezes eu falo assim, porque às vezes alguém fala assim, olha, o cara tem alguns milhões. O que o empresário tem, na verdade, não é os milhões em máquina, em equipamento, em indústria ou numa fazenda. Ele tem o prolabore que ele recebe. Quando quiser comparar o poder assim, do gasto de alguém, você compara o prolabore dele. Porque tudo que ele ganha, ele reinveste no próprio negócio. A responsabilidade que ele tem não é com a família dele, é com todas as famílias que estão trabalhando na empresa. E aí eu sempre falo assim, vai morrer e tudo vai ficar aí para o mundo. Nós não temos absolutamente nada que é nosso em definitivo. E eu falava desse negócio, desse impacto, né, que o empreendedor, como você empreendedor dá, não é assim, vou levantar um prédio e vender, o impacto que você pensa ali, você criou um bairro inteiro, né, você, a Tropical e seus parceiros, vocês criaram um bairro inteiro. E quando eu falo assim, quando eu passo aqui na Avenida Multirão, que eu passo ali em frente ao Orion, eu tenho uma sensação tão boa ali eu renasci, né? Então, o impacto que você criou, que vocês criaram, vocês, os parceiros, criaram em toda uma rede médica, por exemplo, né? Então, eu acho que esse é o poder do empreendedorismo, né? Você pensar alguma coisa, olha, eu vou fazer isso daqui, correr atrás. O TBC, vou fazer, vou arrumar dinheiro, vou arrumar investidor, vou viabilizar. E assim, a gente nem comentou nada aqui sobre a Via Crucis, que eu vejo, assim, eu nunca participei efetivamente, mas a Via Crucis, que é aprovar um loteamento, que é aprovar uma incorporação, a luta que né? Às vezes a gente demora 6 anos, 8 anos, 10 anos para aprovar um projeto. Né? Nós estamos agora fazendo um projeto também que eu acho que é ambicioso, bacana, que é um aeroporto em Aparecida. Sim, um aeroporto, Antares. Então, assim, nós demoramos 10 anos para aprovar o projeto, com todas as circunstâncias, dentro do município, plano diretor, depois a ANAC, todas as aprovações que é inerente a uma atividade dessa, mas é muito gratificante. Mas é muito... Além da inspiração, tem muita transpiração. E aí, para a gente encerrar, eu queria que você falasse aquela frase que você escreveu aí, que talvez, muito provavelmente vai estar no seu livro, né? Como que é essa frase? Isso é um amigo meu que fala, né? Mas ele diz o seguinte, que depois que a gente trabalha 45 anos, 12 horas por dia, dá muita sorte. Vai dar certo. Mas é isso, né? É isso mesmo. Então é muito trabalho, né? É muito trabalho. Tem a inspiração, mas como você disse, mas a transpiração é muito maior. Paulinho, obrigado. Eu que agradeço. Agradeço demais aí a sua presença aqui. Fico feliz. E sabendo que vocês tiveram um papel fundamental. A MAPA teve um papel fundamental na história aí Legal. Eu fico muito orgulhoso e estamos juntos até hoje, né? Nos tornamos aí amigos aí nesses anos todos. Exatamente. Obrigado aí. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço.